Boa noite e shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pela plataforma do Facebook. E também quero fazer um convite para você, acessando o link que está aí na descrição, participar, se inscrever, deixar lá o seu joinha para me ajudar, para ajudar o canal. Curtir, né? Deixar o seu joinha, deixar seu comentário, compartilhar os vídeos se for possível, e que você possa se inscrever no meu canal do YouTube, né? Eu tenho dado muita ênfase àquele canal e para mim é muito útil, muito bom, é muito assim agradável ter a sua companhia e a sua ajuda, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando lá seu comentário, né? Não custa nada, é de graça e você ajuda na pregação, na expansão, no ensinamento, na conscientização da fé bíblica original. Bom, hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema que já é a terceira, né, é a terceira vez que eu falo, né? É a terceira série, o terceiro vídeo, né, da série Os Profetas de Israel, a espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança. Nós temos falado, né, nos últimos dias, a diferença entre espiritualidade e religiosidade. E foi falado em uma série passada sobre essa questão e foi falado sobre o que Deus entregou lá no Sinai. O que Deus entregou para a humanidade através de Israel, que tinha como o mediador Moisés, Moshe, Rabino Moshe. O que ele entregou? Ele entregou ali no Monte Sinai um código de leis que regeria o povo dele, que norteava, padronizava a vida do seu povo. Deus, ali no Sinai, ele entrega um modelo, um estilo de vida que deveria ser acatado, abraçado, seguido, obedecido por aqueles que viessem a crer no Deus de Israel. Israel foi escolhido como nação modelo, como Or Hagoim, luz para os gentios, para as nações. E todos aqueles que, dentre as gentes, ou seja, os Goim, os gentios, as nações viessem a acreditar e querer seguir o Deus de Israel, precisavam abraçar a fé que o Deus padronizou e entregou, deu como modelo para o seu povo escolhido, que não é apenas uma nação, mas que é todo o ser humano, independente da nação onde ele vive, que deseja se conectar com o Criador, ele deve seguir aquele padrão dado pelo único Deus no Monte Sinai. Bom, então nós estamos dando ênfase, hoje é o terceiro ensinamento sobre este tema, né? Os profetas de Israel, a espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança. Sobre o que os profetas faziam. Quem deu continuidade naquilo que Deus entregou no Sinai foi os profetas. Foi os profetas quem chamou Israel no decorrer dos séculos, no decorrer de vários séculos, né? Desde o primeiro profeta, né? Vamos dizer assim, através da primeira aliança, que trouxe a primeira aliança, Moisés, até João Batista, que é o último dos profetas. Segundo o próprio Yeshua, nós temos esse ensinamento, né? Que ele foi o último dos profetas. O que os profetas fizeram? Qual era a tônica da mensagem deles e o que eles mais intencionavam com a sua mensagem? O que o Eterno, o Criador de todas as coisas, queria através dos profetas? Então, os profetas apareceram
e surgiram como porta-vozes do Eterno. Eles eram aqueles representantes de Deus, do Eterno, na terra, para poder chamar a atenção do povo escolhido. Né? Chamar a atenção deles para a prática da Torá, o cumprimento dos mandamentos, a guarda dos ensinos, das instruções que Deus entregou no Sinai. Se não fosse pela desobediência constante e o insistente erro constante de Israel em trilhar os caminhos errados, não precisava da atuação dos profetas. Mas como Israel sempre foi obstinado, sempre teve má inclinação para a idolatria e para práticas contrárias aos ensinos da Torá, então eles precisavam de atuação, eles precisavam ser porta-vozes. Deus precisava de alguém, de alguma forma, para levar a palavra com veemência, para chamar a atenção daquele povo obstinado, a fim de que eles saíssem do mau caminho, a fim de que eles saíssem da rota errada, a fim de que eles parassem com a idolatria, com a feitiçaria. Muitas das vezes eles se envolveram com isso, com os costumes das nações, e voltasse para os ensinamentos da Torá. Voltassem a cumprir os ensinamentos do Eterno, através dos ensinamentos da Torá. Então, os profetas não criaram uma nova religião, os profetas não inventaram modas religiosas, os profetas não abandonaram os ensinos da Torá e não apresentavam, eles não apresentaram nem sugeriram outro caminho a não ser o caminho entregue por Deus, o modelo entregue por Deus, o estilo de vida divino entregue por Deus lá no Monte Sinai. Então entendam isso. Isso é muito importante que você entenda isso. Então, nós vimos aqui o que alguns profetas falaram, né? O que eles falaram? Todos eles chamavam o povo para retornar para o Eterno, para fazer aquilo que nós, dentro do judaísmo messiânico e também do judaísmo nazareno, todas as ramificações do judaísmo, ensina e fala como techuvá. O que é techuvá? Techuvá significa arrependimento, retorno. É fazer um retorno, fazer uma conversão para Deus. Né? Então, os profetas foram arautos de Deus, porta-vozes de Deus, que chamavam o povo para retornar para o Eterno, para convergir para o Eterno, para voltar para os caminhos do Eterno. Então, era isso que os profetas faziam. Então, o que alguns profetas ensinaram? Nós falamos aqui sobre Jeremias, né, sobre Ezequiel, e hoje nós vamos falar aqui sobre Oséias. O que Ezequiel, né? Vamos falar sobre Ezequiel. O que Ezequiel ensinou? Ezequiel 36, 26 e 27 diz, a palavra do Eterno declara que o Espírito do Eterno capacitaria Israel a andar nos seus estatutos, ou seja, nos Hukim, que significa estatutos ou mandamentos, né? Os Hukim. Outra coisa importante aqui que Ezequiel fala, e guardar os seus juízos, Mishpatim, né? Hukim, mandamentos. Israel tinha que guardar os mandamentos. Mishpatim significa aqui, né? Os preceitos do Eterno, os juízos do Eterno, eles tinham que guardar. O resultado não é menos Torá, mas maior fidelidade à Torá. Então, o resultado era guarda, obediência
aos ensinamentos, às instruções que Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai. Então não tinha modismo entre os profetas. Eles não criaram uma nova religião. Não existia uma inovação da fé. Não existia uma novidade, uma inovação daquilo que o Eterno entregou lá no Sinai. Então não existia isso, né? Isso não existiu. Então, queridos, é muito importante esse entendimento. A fé que Deus entregou no Sinai, entenda isso. É uma espiritualidade. É uma conexão, né? É uma conexão entre Criador e criatura, através de um homem chamado Moisés. Né? Ele foi o mediador, assim como Yeshua é o mediador da segunda aliança, Moisés. Né? Foi o mediador entre a primeira aliança de Deus com um povo. Deus, através de Moisés, ele faz aliança com um povo, com uma nação, a fim de que essa nação influenciasse o mundo inteiro e todos aqueles que, em qualquer parte do mundo, quisessem se conectar com aquele Deus da nação de Israel, eles poderiam se conectar através do modelo entregue lá no Sinai. E Yeshua, ele foi mediador da segunda aliança, da aliança renovada, ou da Brit Hadashah. Nós chamamos assim, Brit Hadashah, aliança renovada. É aquilo que Jeremias 31 fala que o Messias viria fazer, trazer uma Brit Hadashah, ou uma aliança renovada, renovando a aliança que foi feita na pedra, né? Colocando essa aliança agora na mente, gravada na mente e no coração do ser humano. Um forte abraço para minha irmã biológica, Raquel Dias Silva, né? Muito obrigado pelo seu comentário. Louvado seja o Eterno. Então, queridos, vamos compreender isso. Vamos entender isso. Aquele modelo entregue ali no Sinai não pode ser substituído. Os profetas não mudaram o que Deus entregou no Sinai. Os profetas não entregaram outro código, outro estilo de vida. Por quê? Porque é tirar o alicerce. Mudar aquilo que Deus entregou lá no Sinai é retirar o alicerce de uma construção. E como construtor civil, eu digo, se retirar o alicerce de um prédio, de uma casa, de uma estrutura, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai desabar. Ela não vai permanecer em cima da terra. Né? Tem que estar apoiado, muito bem solidificado em cima de um alicerce. Então, queridos, os profetas entenderam isso. E eles nunca pregaram outra coisa. Né? Então, os profetas eram homens cheios do Espírito, cheios da presença do Eterno. Os profetas eram homens cheios do Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, na vida deles. E eles viviam de acordo com os ensinamentos da Torá. Eles viviam de acordo com os ensinamentos que Deus entregou para Moisés, lá no Monte Sinai. Então, entenda isso. Então, nem os profetas tiveram autoridade para mudar o que Deus entregou no Sinai e estabelecer outro método, outro modelo, outro caminho, outra forma, nem o próprio Filho de Deus, nem o próprio Messias, nem o próprio Yeshua, Jesus, fez isso. Né? Prova disso está aqui, dentro da Sagrada Escritura, na Brit Hadashah, naquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento, capítulo 5 de Mateus, versículos 16, 17 e 18, onde o próprio Yeshua fala que não veio para abolir a Torá. Não veio para remover
a lei de Moisés. Não veio para estabelecer uma nova religião. Ele veio para completar. Lá está escrito que ele veio para completar, para cumprir. Cumprir ali significa plerosai, que significa completar, tornar pleno, plenificar. Chegar ao ápice da fé. Explicar a fé, exibir a fé, demonstrar a verdadeira fé e a forma correta de se cumprir, guardar, obedecer as regras, os ensinamentos, os mandamentos de Deus entregue para Moisés lá atrás. Então, queridos e amados irmãos, você que está assistindo essa transmissão, vamos entender isso. Então, o Espírito de Deus estava sobre eles. Eles não eram religiosos. Eles tinham uma missão dada pelo Espírito, uma conexão com o Espírito os impelia. Então, isso é espiritualidade. Espiritualidade é uma relação, é um relacionamento com o Criador. A religiosidade, muitas das vezes, sim, ela faz esse papel, mas ela vai até um certo limite. E o problema da espiritualidade, da religiosidade, é que ela limita a relação entre criatura e criador e ela modifica o modelo dado pelo Criador para a criatura. Além disso, a religiosidade, ela tira a essência da fé e acrescenta dogmas, rituais, liturgias, próprios da mente fértil do ser humano, que não foi entregue por Deus, que não é um modelo estabelecido por Deus. Então a religiosidade ela faz isso. Então, queridos, o meu desejo é ensinar para você a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Os profetas eram homens espirituais, não eram religiosos. Não seguiam um modelo de fé. É lógico que as religiões apareceram. A entrega da Torá no Sinai fez com que surgisse, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da inclinação do ser humano, a primeira religião do planeta. A primeira grande religião do mundo, que é o quê? O judaísmo. Deus não entregou um judaísmo para Moisés ali. Deus entregou uma Torá, ou seja, o que significa Torá? Instrução. Instruções para um povo viver. Só que o passar dos anos, a prática de fé deste povo, os conceitos dos povos ao redor, levou à criação desta nomenclatura, judaísmo. Ou seja, a fé, a religiosidade de um povo descendente de uma tribo chamada Judá. Então, de Judá vem judaísmo, a prática da religião do povo de Judá. Então, judaísmo. Então, aí nasce a primeira religião do mundo, o judaísmo. Mas que segue um modelo de fé, um estilo de vida entregue por Deus lá no Sinai. Só que, infelizmente, há muitos acréscimos. Há muitos acréscimos por parte dos homens, dos rabinos, na fé judaica. Mas a fé judaica é toda ruim? É lógico que não. Não porque os profetas eram judeus. O seu Salvador, Jesus, Yeshua, o Messias, é um judeu. Os apóstolos, os discípulos, os talmidim dele, os 12, eram judeus. Os seguidores de Yeshua lá na época dele, aqueles que viram ele subir lá no Monte das Oliveiras, eram judeus, não era cristão. O cristianismo foi criado depois da morte do último apóstolo, como fruto de uma cisão, uma divisão feita por Inácio de Antioquia, que era um dos discípulos de Yeshua que estava no grupo
que seguia Yeshua, que não era chamado de cristão, eles eram chamados de nazarenos, Netzarim. Quando você lê lá em Atos 11, 26, que na cidade de Antioquia da Psídia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos, você deve entender que antes daquilo ali eles tinham nome. Qual era o nome? Como que eles eram conhecidos? Nazareno, Netzarim. Então, foi 36, mais ou menos, anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Yeshua, é que eles pisaram lá em Antioquia da Psídia e ganharam este nome por parte de pagãos gregos. Quem chamou eles eram cidadãos da cidade de Antioquia da Psídia, uma cidade idólatra grega. Este nome cristão não tem origem judaica, ele tem origem grega, pagã grega. Esse nome significa parecidos com o Cristo, ou seja, Cristo vem de Messias, Mashiach, que significa ungido. Tanto Mashiach quanto Cristo significa ungidos. Então, Cristo é Mashiach em grego. Então, quando eles falaram ali vai um grupo de cristãos, eles estavam querendo dizer, ali vai um grupo parecido com o Cristo, que se identifica com o Cristo. Então, assim surgiu a nomenclatura cristão. Mas antes já existia uma nomenclatura para denominar os seguidores de Yeshua, que eram chamados de os seguidores do caminho, os Netzarim, os nazarenos. Que era assim que Yeshua era conhecido. Yeshua HaNatzarim. Jesus o Nazareno. O Messias, o ungido, o Salvador ungido que veio de Nazaré. Então, entenda isso. E outra. Os profetas não falaram contra os ensinos da Torá. Vamos prosseguir aqui. Ezequiel, então, ele ensina isso. Ele ensina que o Espírito de Deus estaria capacitando Israel, capacitando aquele povo a guardar os ensinamentos de Deus para servir de modelo para todas as nações da terra. Bom, continuando aqui. Então, Ezequiel, isso. O resultado seria cumprimento da Torá. Oséias, conhecimento de Deus acima do ritualismo. Oséias também seguiu o mesmo modelo. Chamou Israel para retornar para Deus. Chamou Israel para retornar para o Eterno. E apresentou o código de conduta dado pelo Eterno lá no Sinai. Voltem para a Torá. Obedeçam os ensinamentos da Torá. Guardem os mandamentos da Torá. Vivam os ensinamentos da Torá, voltem para o Eterno, ou seja, façam techuvá, retornem para o Eterno. Assim ensinou Oséias. Capítulo 6, versículo 6, diz, quero resed, que significa misericórdia. Em outras aplicações, a mesma palavra resed significa graça. Outras significa benevolência. Se você for pegar sua Bíblia e ler Oséias 6,6, você vai ver escrito aí, quero misericórdia e não sacrifícios. Então, essa palavra misericórdia aqui é hesed, que pode significar bondade, benignidade, misericórdia ou graça. No caso aqui, misericórdia. O profeta não elimina o sistema sacrificial. Então, ele não pregou, o profeta aqui, ele não pregou contra os sacrifícios. Os sacrifícios foram estabelecidos por Deus. Era um serviço sacerdotal, levítico, diário feito no templo, no Mishkan, que é o tabernáculo, e no Beit Hamikdash, que é a casa da santidade, o templo. Primeiro veio o Mishkan, o tabernáculo, que era uma tenda montável e desmontável,
de acordo com a posição geográfica de Israel, eles montavam e desmontavam o Michigan. Mais tarde, Deus mandou encerrar, né, a construção, né, a estadia do Michigan e mandou construir um templo permanente. Quando Israel já era uma nação, já estava de posse da terra prometida através de Davi. Mas quem consumou a construção foi Salomão. Então, o sacrifício era feito ali normalmente, foi estabelecido pelo próprio Eterno. Enquanto existiu o templo, hoje não tem mais sacrifício, porque não tem mais templo, e outra, não tem necessidade mais de sacrifício de animais, porque o sacrifício de animais tipificava e apontava para o sacrifício de Yeshua, o Messias. Então ele fez uma só vez lá nos arredores de Jerusalém, de Israel, no Monte Calvário, o sacrifício que a Bíblia diz que o Filho de Deus faria um dia para fazer capará, expiação de todo aquele que viesse a nele crer como Messias. E eu creio. Yeshua é o Messias. Yeshua é o Filho de Deus. Yeshua é o Salvador. Yeshua é o único que pode salvar o ser humano dos seus pecados e destiná-lo a Deus. Então, aquele sacrifício apontava para isso. Então, Oséias não prega contra o sacrifício. Oséias prega contra a hipocrisia, a ritualidade, o ritualismo morto, sem vida, mecânico, feito por fazer, que muitas das vezes, né, se era feito naquelas épocas. Então, Oséias fala do conhecimento de Deus acima do ritualismo. É muito importante. Tem um texto muito bonito, muito citado, né, de Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Em outro texto, né, de Oséias, lá está falando, prossigamos e conhecer, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno, né, ao Senhor, a Deus. Então, o profeta não elimina o sistema de sacrifício. Ele ensina que o relacionamento com Deus deve acompanhar a observância externa. Né? Então, ele ensina que o relacionamento com Deus deve acompanhar a observância externa. Não adianta, meus queridos irmãos. Não adianta eu praticar rituais próprios de cada religião, porque toda religião tem um ritual. Ah, não, eu sou evangélico, na minha igreja não tem ritual, não. Não tem, não? O que é um casamento? É um ritual. O que é a cerimônia de ceia? É um ritual. O que é uma consagração de criança? É um ritual. O que é um lançamento de pedra fundamental? É uma cerimônia religiosa, um ritual. Né? Então, os evangélicos têm seu ritual, católico tem seu ritual, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, budismo, islamismo, os muçulmanos, toda religião tem seus rituais. Né? O judaísmo também tem, é cheio de rituais. Agora, os rituais, as práticas religiosas têm valor se elas não forem acompanhadas do devido e verdadeiro conhecimento de Deus, interiorizado, não tem valor. Se eu fizer qualquer ritual da boca para fora, de nada vai valer, meu querido e amado irmão, você que está assistindo essa transmissão, não vai valer nada. Deus, na sua palavra, ele pede para que eu pratique a minha fé com base na espiritualidade e uma relação verdadeira, sadia, calorosa com ele, verdadeira, de coração, sem hipocrisia, que eu pratique, sim, algum ritual, né, de acordo com a vontade dele. Por exemplo, talvez você pode assustar, né, de eu falar essa palavra ritual, mas é verdade.
Ritual é uma prática religiosa. O evangélico tem o ritual dele, o católico tem o ritual dele, só é chamado de nome diferente, por uma nomenclatura diferente. Quem participa da fé judaico-messiânica, nazarena, né, ou até mesmo ortodoxa, também tem seus rituais. Toda sexta-feira, no pôr do sol, nós celebramos o Kabbalah Shabbat, o recebimento do Shabbat. Quando o sol se põe, termina um dia, biblicamente falando. Não é como nós aqui no Ocidente, que é meia-noite que vira o dia. Não. Biblicamente, o dia termina quando o sol se põe. Quando chega na sexta-feira à noite e vem, o sol se põe, ali termina a sexta e inicia às 6h40, 6h45, 6h15, depende do local. O sol se pôs, não tem mais sol, apareceu as primeiras estrelas, então já é outro dia. Já é o Shabat. Então, neste momento, todos nós fazemos uma cerimônia de agradecimento a Deus pela semana que passou e pela chegada do dia de descanso, chamado Kabbalah Shabbat. Com base em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, que fala, lembra e guarda o dia de Shabat, nós todos acendemos 2 velas, que não tem nada a ver com invocação de espíritos, que não tem absolutamente nada a ver com feitiçaria, com bruxaria, com macumbaria e com nada desses rituais aí fora, em recordação, vamos dizer assim, memória de 2 verbos que tem ali dentro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, que é chamor, vezarro, lembrar e guardar. Quando acende aquelas 2 velas, você está olhando para 2 verbos, lembrar e guardar. E toda vez que você olha para aquelas 2 velas, você lembra do dia de Shabat e lembra desses 2 verbos que estão lá. Lembra do dia de Shabat e guarda o dia de Shabat. Então não tem nada a ver com invocação de espírito, com invocação de entidades, nada a ver com isso. Absolutamente nada. E nem é necessário acender aquela vela para ser iluminado pela luz de Deus. Mas é um costume. É, como eu estou dizendo aqui, um ritual, com base na Bíblia. Então, se eu fazer isso, por fazer não vai adiantar nada. Se eu fazer isso com o meu coração alegre, por Deus ter me dado uma semana de trabalho dura, onde eu trabalhei, ganhei meu dinheiro, cuidei da minha família, cuidei da minha casa, comprei coisas, a minha casa está cheia, A minha despensa está cheia, minhas contas estão pagas, agora eu vou descansar. O dia de sábado, agora eu vou descansar. Até no pôr do sol do outro dia, eu não vou fazer absolutamente nada, a não ser orar, ensinar e aprender as coisas da palavra de Deus. Vou ajudar alguém, vou colaborar com alguém, vou visitar um doente, vou orar por alguém, vou dar uma oferta para alguém que está necessitado, vou dar um pão para quem está com fome, vou estender a mão para alguma pessoa no Shabat que pode fazer isso. Então, querido, se eu fizer tais coisas da boca para fora, não vai adiantar nada. Tem que fazer do coração. Então, Oséias ensinou isso. O livro de Oséias ensina muito isso. Obediência quer e não sacrifício. Continuando. Então, é um relacionamento com Deus, Os sábios de Israel, irmãos, eles falam muito sobre essa questão. Os sábios de Israel são rabinos. São estudiosos que dedicaram suas vidas e morreram servindo a Deus como rabinos. Então, eles falaram muitas coisas importantes e boas que servem para a nossa elevação espiritual. E eu quero citar algumas falas deles aqui. Rashi, que foi um grande rabino, um grande estudioso da Torá, um grande ensinador das Escrituras,
frequentemente interpreta as críticas proféticas como denúncias da hipocrisia, não da Torá. Então, Rashi, ele interpreta a mensagem dos profetas como crítica da hipocrisia e não como crítica à Torá. Muito pelo contrário. Retorna para a Torá e critica a hipocrisia religiosa dos israelitas daqueles tempos passados. Maimônides, que é chamado também de Rambam, ele ensina que os profetas confirmam, olha que interessante, hein? Os profetas confirmam a revelação que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. E não possuem autoridade para anulá-la. Quem diz isso é um grande estudioso rabino Maimônides, né? Conhecido também como Rambam, que os profetas confirmam a lei de Moisés, confirmam o estilo de vida divino que Deus entrega para Moisés, a fim de que ele instruísse Israel a viver de acordo com aquele modelo lá no Monte Sinai. E Yeshua faz a mesma coisa, irmão. Yeshua confirma a mensagem mosaica, né? A Torá, né? E Yeshua não quebra. Yeshua não quebra, conforme diz a teologia cristã. É um dos pontos mais mentirosos da teologia cristã, né? De que a lei de Moisés é coisa do passado. Não é. Segundo Yeshua e os profetas, não. Segundo os discípulos de Yeshua, também não. É segundo os teólogos que são chamados pais da igreja, padres e bispos, que fizeram a teologia cristã e os evangélicos copiaram essa teologia. Mudou alguma coisa, mas copiou. Toda teologia cristã, ela tem uma raiz. Ela tem um criador. Quem foi o criador da teologia cristã? Foi nada mais, nada menos do que os pais da igreja. Ah, mas eu sou protestante, sou evangélico. Minha teologia é pentecostal. Grande coisa. Simplesmente pegaram uma teologia católica, apostólica, romana, antiga, antiguíssima, e deram uma maquiada nela. E apresentam ela hoje como uma teologia protestante. Teologia maquiada. Tá? Múmia maquiada. É a mesma coisa você pegar uma múmia lá do sarcófago e dar uma maquiadazinha bonitinha nela e apresentar ela com uma carinha um pouco mais bonitinha. É isso que é a teologia cristã, protestante e católica. Uma múmia maquiada. Então, meus queridos, entenda isso. Entenda isso, os profetas confirmaram. Yeshua confirmou tudo que Deus entregou lá no Sinai. Não mudou nada, não acrescentou nada, não diminuiu nada, não criou uma nova religião. Quem criou uma nova religião foram os pais da igreja, né? Tendo como precursor de tudo, Inácio de Antioquia, Marcião de Sinopse, que criou muitas doutrinas, e um teólogo que poliu as doutrinas e desenvolveu outras, dentre elas a mais expressiva de todos, a teologia da Trindade. Quem foi ele? Tertuliano. Esses três profetas, esses três teólogos, né? Esses três pais da igreja, tudo isso eles fizeram com base na suposta conversão de um imperador romano, que criou um sistema romano de Estado, política e religião. Fundiu. Ele pegou os elementos e fundiu. Estado, religião e política. Então, o imperador Flávio Constantino Valério fez essa fusão. Por isso que existe hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque quem criou ela foi Flávio Constantinos Valérios. Entenda isso. Bom,
Vamos continuar aqui, vamos desenvolver um pouquinho mais. Então, Maimônides diz isso, né? Fala sobre a confirmação por parte dos profetas dos ensinos da Torá, né? Então, Rambam ensina que os profetas confirmaram a revelação mosaica e não possuíam autoridade para anulá-la. Não possuíam. Deus levantou eles para tudo, menos para isso. No Mishneh Torá, que é um livro, né, muito expressivo dentro do judaísmo, é o Hirot Yasodei HaTorá. Rambam sustenta que nenhum profeta pode revogar a Torá dada por Deus a Moisés. Então não pode nenhum profeta, nem o Messias, que está em um patamar de hierarquia maior do que os profetas, muito maior do que os profetas, né? Nem ele, nem Yeshua, o Messias, ele revogou, tem autoridade, Deus não deu nem a ele autoridade para revogar a Torá. Ele veio para completar, complementar e não revogar. Quem fala que ele veio revogar é a teologia cristã. Agora, a originalidade da fé, a fé hebraica, as escrituras dentro da sua configuração de fé, os costumes do povo judeu, as tradições judaicas dos quais Yeshua é que ele é um judeu. Não existe um substituto para a Torá. Existe complemento. Complemento, sim. A nova aliança que Yeshua traz é um complemento. Entenda, vou voltar a fazer aqui. Eu sempre faço a comparação. Vou fazer de novo. A Torá é o alicerce. Aquilo que os profetas ensinou, e todos os livros dos profetas que tem dentro da Bíblia, são as paredes da construção. Agora eu te pergunto, pode-se considerar um edifício como sendo completo, só com alicerce e só com parede? Faltando outros elementos? Não, falta alguma coisa. Neste edifício que está em construção, que tem a base, que tem sobre a base as paredes. Falta o quê? A cobertura, falta o telhado. O que é a Brit Hadashah, a aliança renovada e todos os ensinos de Yeshua e dos seus talmidim, seus discípulos? É o telhado que faltava para as paredes que estavam em cima do alicerce. Torá de Moisés, lei de Moisés, ensino dos profetas, Brit Hadashah, Novo Testamento, ensino de Yeshua e seus apóstolos. Aí se torna o quê? Um edifício completo, conforme eu e você pode ler essa comparação em Efésios 2, feita pelo apóstolo Paulo, Shaul Hachalia. Então entenda isso. Entenda isso. Nenhum pastor vai te explicar isso. Por quê? Porque isso não faz parte da teologia cristã. Isso faz parte da teologia do ensinamento da Torá. Isso faz parte dos ensinamentos daqueles que seguiam o Messias e aprenderam com ele. Os Netzarim, os nazarenos, né? Judeus, seguidores de Yeshua, o Messias. Estes ensinam isso. Então, entenda estas verdades. Né? Entenda estas verdades. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Continuando. Então, aqui, muito interessante, né? Esses livros, né? Rambam sustenta que nenhum profeta pode revogar os ensinos da Torá dada por Deus a Moisés. O que mais que os profetas faziam? Os profetas combatiam o paganismo, irmão. Era uma das coisas que eles mais pregavam contra. Eles combatiam o paganismo. O ensino impuro, infiltrado no meio de Israel. Um ensino sujo, vindo de espíritos malignos, através de
rituais pagãos da época. Toda vez que você lê sobre povos, né? Heteus, filisteus, amoreus, cananeus, amonitas, enfim, esses itas lá do final, esses reus lá do passado, eram povos pagãos, egípcios. Eram povos que aprendiam a adorar deuses, com os espíritos, com as entidades malignas, disfarçadas de entidades de luz. Eles não aprenderam a religiosidade deles com o Espírito de Deus, porque quem ensinou a adorar a Deus de verdade desceu lá no Monte Sinai e passou para Moisés, e não para estes povos. Esses povos aprenderam com as entidades, com espíritos contrários. Então, constantemente Israel estava assimilando a fé destes povos. Portanto que, se você ler o livro dos reis, você vai ver, é isso que eu estou te falando. Os livros 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, mostra isso. Mostra Israel subindo e descendo. Em aclive e declive. Por quê? Subindo quando abraçavam a Torá e diziam, não, vamos obedecer os ensinamentos que Deus deu para Israel. Mas descendo, declinando, toda vez que falava, não, vamos praticar aquilo que as nações praticam. Aí, eles começavam a adorar fogo, começavam a adorar Baal, começavam a dançar, rodar, rodopiar em redor de fogueira, começavam a fazer sacrifício humano para as entidades, né? Começava a adorar Moloque, a queimar seus filhos na mão do deus Moloque, que tinha cabeça de touro, era oco por dentro, chegava fogo nele. Quando ele ficava vermelho de tanto fogo, o pai, a mãe, para demonstrar sua fé e seu sacrifício, colocava um dos seus filhos, o filho recém-nascido, no braço fervendo vermelho de Moloque para morrer torrado. Então, os profetas combatiam isso. Os profetas combatiam estes ensinos. A idolatria, o paganismo, a adoração às entidades. Eles combatiam estas coisas. E Deus, o próprio Deus falou isso para eles. Deuteronômio 18. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu, não aprenderá a fazer conforme as nações daqueles locais. Não faça passar o seu filho pelo fogo. Não adoreis os astros. Não consulte os necromantes e nem espíritos familiares. Tudo paganismo. E Deus alertando para eles não fazer isso. E os profetas vinham para combater isso, né? Os profetas enfrentaram balaísmos, cultos cananeus, astarotes, sincretismo religioso. Naquela época já existia. O que é um sincretismo religioso? Uma fusão de fé, de religiões. É o ecumenismo moderno. Por isso que nós, nos dias de hoje, não podemos, de forma nenhuma, apoiar o movimento ecumênico. Por quê? Ecumenismo é nada mais, nada menos do que uma fusão de religiões, sincretismo religioso. Não tem como. Você vai estar saindo fora dos propósitos. Continuando. Sua luta principal foi preservar, dos profetas, né? A pureza da adoração ao Eterno, conforme revelado no Sinai. Era isso que os profetas combatiam. Era a maior luta dos profetas. O maior objetivo deles era este, né? É de levar pessoas a permanecer na fé pura do israelita, judeu, hebreu, escolhido a dedo pelo Eterno e retirado de lá de dentro do Egito. Né? Então, eles faziam isso, eles combatiam o paganismo.
O combate à tradição sem transformação era outra coisa que os profetas faziam. Combatia a tradição sem transformação. Um dos exemplos, né, da Brit Hadashah disso é os fariseus. Yeshua não era contra os fariseus. Ele era contra a hipocrisia de alguns dentre os fariseus que se venderam para Roma. Anás e Caifás eram dois sumos sacerdotes de Roma, comprados por Roma, que tinha cargos políticos com Roma. E os fariseus, alguns deles, nem todos. Por exemplo, você vê uma boa relação entre Yeshua e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um fariseu. Você vê a boa relação entre Yeshua e Yosef de Arimateia. José de Arimateia. O homem impressou até o túmulo. Falou, não, nosso Mashiach, né? Nosso Messias, né? Yeshua morreu, então coloca ele lá no meu túmulo. Nunca foi usado. Coloca ele lá no meu túmulo. Cumprindo Isaías 53, hein? Essa profecia já estava lá em Isaías 53, dizendo que na sepultura de um rico seria ele sepultado. Então, Yeshua foi colocado lá no túmulo de José de Arimateia, um dos homens mais ricos da época, e ele tinha uma boa relação com eles. Para você acabar, né, de assustar comigo, eu vou te dizer, Yeshua também era um fariseu, tá? Tem como provar isso? 100% não. Mas os estudos rabínicos, os estudos da história da época, né, mostram que Yeshua participava, era um rabino que participava de uma escola judaica da época, a escola de Shammai. Ou melhor, a escola de Hillel. Existia duas escolas, escola de Shammai e escola de Hillel, que formava rabinos da época. Yeshua foi formado na escola de Hillel. Hillel era bisavô de Simeão, aquele que pegou ele quando ele era bebezinho, ergueu ao céu e falou, agora o Senhor pode me levar, porque os meus olhos viram o Salvador, viram a salvação. Né? Simeão. Hillel era bisavô de Simeão e era avô de Gamaliel, que ensinou as escrituras para Paulo, Shaul. Isso tudo é comprovado, né, mediante as literaturas judaicas. Tem um livro aqui, né? Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua, seus Talmidim. Fala isso. Tem outros livros aqui, né? Comentário judaico do Novo Testamento. Fala isso também. Outros livros mostram isso. Não está na literatura cristã, porque isso aí não interessa, né? Para a teologia cristã. A teologia cristã divorciou-se dos ensinos judaicos. Então, meus queridos irmãos, eles combatiam isso, eles combatiam uma tradição, né? Sem transformação. Tinha que ter transformação. Tem que ter transformação, senão não adianta. Continuando. Os profetas criticaram práticas religiosas quando desconectadas da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Eles não condenaram a verdadeira observância da Torá, mas a formalidade religiosa que substitui a observância do coração. Deus disse através de Isaías, este povo se achega a mim, se apresenta a mim com os lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta, meu irmão. Não adianta, sabe? Eu pegar uma Bíblia, pôr debaixo do braço, eu pegar um terno, pegar uma gravata, né? Ir para uma igreja, para um templo. Não adianta eu colocar isso aqui, ó, que é um elemento judaico. Faz parte da tradição judaica. Não adianta eu deixar isso aqui crescer conforme mandamento de Deus aqui na palavra. Porque, segundo isso aqui, né, a palavra de Deus, o homem não pode tirar isso aqui totalmente, não. Porque ele é homem. É a identidade do homem. Ele é macho. Ele não é fêmea.
Fêmea tem rosto liso. Homem não. Macho não tem. Macho, ele tem pelo. Deus deu pelo. Né? Aí o homem vai dar a gilete, né? Tudo bem. Mas segundo a Bíblia, não. Então não adianta essas coisas. Eu me exteriorizar com elementos próprios de uma fé, de uma cultura, de uma religião, de uma religiosidade. Se eu não tiver o meu coração voltado para o Criador, de nada adianta. Não adianta nada. Então, os profetas combatiam isso. Deus quer um culto racional, com entendimento, uma adoração verdadeira, baseada no desejo do coração, na fidelidade do coração, no amor a Deus verdadeiro. Então, é uma prática, né, de uma tradição, mas com transformação, porque não adianta. O próprio Yeshua seguiu tradições, meus queridos irmãos. Quando os fariseus chamaram a atenção dos discípulos, olha, e perguntou para Yeshua, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Olha para você ver que interessante, é uma tradição. Isso não é um mandamento de Deus, é uma tradição, né? O Netlat Adayim, que é o que? A lavagem das mãos, ritual das mãos. Todo dia, a primeira coisa que um judeu faz é o Netlat Adayim. Depois de fazer, né, a oração do Modéani, que é o quê? A oração ao acordar. Ele faz o Netlat Adayim para depois fazer Shema Israel, que é a oração como se fosse o Pai Nosso dentro do cristianismo. A maior oração, a mais importante dentro do judaísmo. Então, eles perguntaram por que os seus discípulos, isso mostra que Yeshua lavou as mãos antes de, né, comer ali na mesa com eles. Eles viram, por isso que eles falam, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Né? Então, o próprio Yeshua seguia tradições. Nós vemos ele dentro de festas judaicas. Nós vemos ele seguindo tradições, por exemplo, como o Shabat, guardando o Shabat, ensinando no Shabat, não trabalhando no Shabat e fazendo coisas que podia fazer no Shabat também. Citando as Escrituras, mostrando coisas, né, ali que ele podia fazer. Enfim, então, um culto racional, um culto, eu posso seguir tradições sim, desde que ela seja bíblica, desde que ela seja apoiada pela palavra de Deus, eu posso. Mas se eu não tenho obediência a Deus, se eu não tenho amor a Deus, justiça, de nada vai valer a minha tradição. Então, tradição com transformação. Os profetas combatiam tradição sem transformação. Os profetas criticavam a religiosidade, quando desconectado da justiça, da misericórdia, enfim. Conclusão. Os profetas de Israel foram guardiões da aliança sinática, da aliança lá do Sinai. Né? Sua mensagem não introduziu uma nova fé, nem anulou a Torá. Então não existe essa tônica na mensagem dos profetas, de anulação da Torá. Pelo contrário, insistiram na fidelidade ao pacto, no arrependimento, ou seja, na techuvá, na justiça, mishpat, na retidão, sedaká, na misericórdia, resed, no conhecimento do Eterno. Sua missão foi conduzir Israel de volta ao caminho revelado no Sinai, combatendo tanto a idolatria quanto a hipocrisia religiosa vazia. Em toda a literatura profética dos profetas, né, do livro dos profetas, a Torá permanece o fundamento da vida espiritual e a comunitária de Israel. Então, fica aqui um ensinamento de hoje.
Na próxima oportunidade, no próximo domingo, nós vamos dar sequência, né? Mostrando aqui mais sobre a espiritualidade dos profetas e como eles atuaram dentro de Israel, amando e impulsionados pelo Espírito de Deus. Pai Celestial, bendito seja seu sagrado nome. Abençoa as pessoas que ficaram aqui, assistiram este vídeo, as que vão assistir, tanto pela plataforma aqui do Facebook, quanto pelo meu canal no YouTube, que também, meu Senhor, são muitas pessoas que são beneficiadas. Abençoe cada uma dessas pessoas com um entendimento renovado. No nome de Yeshua, amém. Shalom a todos, uma boa semana e, como diz em hebraico, né, Shavuot Tov, uma semana abençoada para todos.